salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Seja muito bem-vindo a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nesta encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao Evangelho, a palavra, preciso que você faça aquelas coisas de YouTube. E o que seria? Primeiro, se inscreve no canal. Se você já se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa. Por favor, é importantíssimo para dar uma notoriedade no canal. Da mesma forma aí, embaixo do vídeo tem um sinalzinho positivo. Se você apertar ele, você ajuda o canal a crescer. E além disso, ele é grátis, você não paga nada para fazer isso. Então faça favor, dê o like para levar o vídeo mais longe. Outra coisa também, compartilhando. Quando você compartilha, você leva o vídeo aí a pessoas que talvez esteja perdida, que esteja precisando ouvir uma palavra, que esteja precisando se encontrar. E aí por um compartilhamento seu, aleatório, você vai estar ajudando uma, duas ou mais pessoas. Então compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que vai estar ajudando o canal e pessoas também a crescer, tá certo? Comente, tem um negócio aí embaixo aí para você comentar, fique à vontade, o espaço é de vocês. Faça o que vocês quiserem, elogios, críticas, perguntas, utilize da melhor forma, tá bom? E o sininho, tem um sininho aí do lado do botão de inscrição, mete o dedo nele, e aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. Foi. Você vai praticar o Evangelho no lar aí agora? Então, vai lá, pega seu copo, sua garrafinha, coloca a sua água, né? Se tem mais pessoas aí na sua casa que vai realizar o Evangelho também, ou que não vão realizar, mas você quer fluidificar uma água, coloca uma garrafinha, um copo para cada pessoa aí que você vai colocar as vibrações, para que ao final do Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que cada um está precisando para enfrentar as adversidades aí dos momentos, né, pelos quais as pessoas estão passando, tá bom? Então separa aí um recipiente, um copo para cada pessoa que convive com você. Se você é sozinho, você põe só para você, tá bom? Não tem problema não. E se você tá sentindo aí também que você quer enviar algumas orações, se alguém tá precisando aí de uma energia mais positiva e você quer emanar essas energias positivas, essas vibrações legais, então você pode anotar o nome dessa pessoa, tá? Se ela tiver encarnada, você vai colocar junto do nome o endereço dela. Se ela estiver hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital. Agora, se esta pessoa já tiver desencarnado, você vai colocar junto do nome dela a data do desencarne. Lembrando que você pode anotar aí no seu caderno, na sua agenda, onde você preferir, tá bom? O importante é que a gente tenha fé e que a gente eleve verdadeiramente os nossos pensamentos, as nossas vibrações. Foi? Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no conforto das mudanças, que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, como de costume, vamos fazer uma leitura de uma mensagem, e a mensagem de hoje novamente foi enviada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera.
A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 6. Nós vamos ler dos itens 5 até o 8. Lembrando que a gente faz um resumo para essa leitura não ficar muito cansativa, tá? Quando tiver oportunidade, leia todos os itens. E o título é O Advento do Espírito de Verdade. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e por fim as trevas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei feixes e bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que de além túmulo, que acreditáveis ser o nada. Vozes vos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras. Mas esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro das vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima. O advento do Espírito da Verdade, a palavra advento significa vinda, aparecimento, tá? Só para vocês terem noção. Allan Kardec, acho que todo mundo que conhece um pouquinho de Espiritismo, foi o que codificou o Espiritismo, né? Que apresentou para o mundo. E ele era um professor meio incrédulo das coisas, né? Precisava ver para crer, precisava ter prova científica. E em um certo momento começou uma história aí de umas irmãs, as irmãs Fox, que tinha umas mesas que respondia, umas mesas levitava, girava sozinha e respondia algumas perguntas, né? Sim e não. Uma batida sim, duas batidas não, mais ou menos isso. E ele começou a ficar intrigado, né? O que antes era apenas uma apresentação, uma coisa mais para o povo se divertir, porque até então não sabia o que era aquilo. Ele quis entender o que estava acontecendo. E ali por diante, depois vieram não só respostas sim, não, começaram a colocar o alfabeto com uma seta, e aí começaram a se responder umas perguntas. E ele viu que não era a mesa que era inteligente, não era nenhum objeto que era inteligente. Atrás daquilo tinha algo maior, né? E isso foi importante para o Espiritismo. Porque imagina você, se não tivesse isso. Vamos supor que eu, médium, pego e faço uma psicografia, uma mensagem, né? E aí eu chego para o mundo e falo assim, eu recebi essa mensagem. Quem que acreditaria que a mensagem não era minha ou era de algo maior?
se não tivesse tido esses efeitos físicos. Para a maioria das pessoas, é preciso ver para crer. Quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa precisa ver o milagre para poder acreditar no milagre, né? Funciona sempre assim. Então, o Espiritismo ele foi por esse caminho, primeiro com os efeitos físicos, para alertar as pessoas, pô, tem alguma coisa aí, para poder, consequentemente, sabendo-se que tinha algo além da morte, pós-vida, aqui nesse plano, que fazia com que as pessoas pudessem acreditar no depois, né? E aí, Allan Kardec seguiu aí seus estudos, tá? Cada vez mais acreditando em algo pós-vida, até que em um certo momento, um certo dia na casa dele, ele escutou umas batidas. E aí, queria saber o que aconteceu. E aí, numa reunião mediúnica, o qual ele participava, o espírito que estava lá respondendo as perguntas, ele fez o questionamento. O que seria aquelas batidas e quem seria o espírito que fez as batidas? E aí o espírito que estava na reunião mediúnica falou assim para ele: se você quiser perguntar, o espírito tá aqui. E aí Allan Kardec questionou. Esse espírito ele se apresentou como a verdade. Ele falou que a partir daquele momento Allan Kardec podia direcionar ele como a verdade. E Allan Kardec questionou esse espírito, perguntando se era ele o papel de trazer o espiritismo, tentar explicar o espiritismo, codificar e fazer tudo o que ele fez. E o espírito da verdade falou sim, que ele tinha vindo para aquela encarnação exatamente para fazer isso. Mas caso ele falhasse ou se perdesse, outros viriam, tá? Mas Allan Kardec ele logrou êxito aí na sua empreitada encarnatória e decodificou o espiritismo para nós. E passado anos, acho que se eu não me engano que eu li foi 10 anos, numa pequena nota, Allan Kardec falou que esse espírito da verdade, pelo que ele estudou muito, pelos diversos médios que ele passou, por diversos espíritos que ele teve o diálogo, a conversa, ele acreditou que o espírito da verdade era Jesus Cristo. Pelas palavras, pelas mensagens, ele acreditava que sim, era Jesus Cristo. Foi uma pequena introdução do quem é esse espírito da verdade, mas o intuito desse espírito da verdade foi o quê? Nos alertar, tirar a venda dos nossos olhos referente a algo maior do que uma vida, apenas uma vida. Mostrarmos que da onde viemos, para onde vamos, o que fazemos, as consequências daquilo que fazemos, e que a nossa meta é sempre evoluir, não estacionar, sempre estar melhor, procurando a sua evolução moral, como que faz com a reforma íntima, e galgando degraus para que um dia você não precise mais estar numa veste carnal aí tão pesada para poder seguir o seu caminho, tá? Então o Espírito da Verdade foi mais um Espírito que veio abrir os nossos olhos. Ele, como Allan Kardec acreditava ser Jesus Cristo, foi então um dos principais aí do nosso Evangelho. Por isso que é importante sempre ler. O Evangelho tem várias mensagens aí desse Espírito da Verdade, tá? E é isso. O Espiritismo é para todos, religiosos ou não discrimina, não impõe, tá aí para poder fazer com que você abra sua mente, que você encontre a resposta para a maioria ou quase todas
perguntas que talvez outras religiões, outras, sei lá, crendices não tenham respostas. E aí você, no Espiritismo, você vai encontrar, tá bom? Como o Renato falou, né? O advento, a vinda, a chegada do verdadeiro Espírito, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ao que tudo a gente já estudou, né? Eu, pelo menos, já fui católica. Agora estamos no Espiritismo. O principal mandamento aí é amar. Amar incondicionalmente, amar a sua família, amar o próximo. Ah, mas eu tenho que amar? Sim, você tem que amar, respeitar. Não é para você viver abraçado ali com a pessoa. Você precisa amar, mas não gostar. Exatamente, mas não querer o mal dessa pessoa, não querer que nada de ruim aconteça ao próximo, né? Simplesmente querer o bem, sem olhar a quem. E aí a vinda desse Espírito de verdade vem nos mostrar, vem nos tirar essa venda que muitas vezes a gente ainda insiste em deixar nos nossos olhos, achando que apenas o material nos basta, que apenas existe, né, só esta vida, que não existe nada além depois da morte. Então, esse verdadeiro Espírito vem nos trazer essa verdade, que não acaba simplesmente aqui quando a gente morre. Que o que há de valor não são os copos, as taças que a gente tem em casa, os nossos carros, os nossos aparelhos eletrônicos, mas sim algo muito mais especial, que é o que a gente deve dar valor e realmente, né, dar valor, que são as nossas virtudes, a nossa presença em família, zelar pelo bem-estar de todos. Quando a gente diz todos, é o que eu falei lá no início, não é só a pessoa que está ali convivendo na sua casa, né? Mas as pessoas que convivem com você, as pessoas que cruzam com você no seu dia a dia. Porque quando a gente quer, a gente faz da vida das pessoas um inferno. Quando a gente não está disposto a se melhorar. E aí a gente caça pelo em ovo, né? A gente acha problema em tudo. Então a gente tem que tirar essa venda, aceitar esse espírito de verdade, aceitar que existe algo além desta vida e trabalhar para que a gente desapegue desse materialismo insano que a gente ainda insiste em ficar ali apegado e cultivar coisas que realmente trarão valor, mas não valor material, mas sim valor moral, valor espiritual e que realmente vão enriquecer a nossa alma para que quando a gente partir daqui, deste plano, a gente leve essas virtudes, a gente leve essa verdadeira riqueza que é o que vai contar lá do outro lado e não a gente ficar pegado aqui às coisas banais, né? Coisas que não têm valores espirituais, que infelizmente hoje, e acho que grande parte da existência da humanidade foi e é, né, o que a gente ainda dá mais valor. A gente ainda se apega muito a questões espirituais, né, questões materiais e esquece desse lado espiritual. E aí Jesus vem falando que a gente tem que trabalhar o quê? Trabalhar a nossa fé, trabalhar a nossa empatia, né? Às vezes a gente está ali cabisbaixo, triste, angustiado, e aí a gente se revolta porque você pede para Deus, mas Deus parece que não te escuta. Mas Deus, ele não esquece de você. Você pode achar que ele não está trabalhando em seu benefício, mas se você pedir com fé, se você acreditar, você vai perceber com o passar do tempo que Deus ele foi trabalhando ali no silêncio, enquanto você estava ali dormindo, né? Um pensamento que veio assim na sua cabeça, né? De mudança, de se melhorar. Então Deus ele vai procurando maneiras de encaixar esses benefícios que você anda pedindo aí ao longo da sua vida. Basta a gente ter um pouquinho de paciência, basta a gente ter fé, porque
porque a nossa fé ela ainda é muito pequena, ela ainda é muito frágil. Ela parece aquela cordinha assim que tá presa por um fiozinho só, né? E aí a qualquer momento, qualquer movimento que mais brusco que faça, essa cordinha às vezes se rompe. Então a nossa fé, ela ainda é assim, ela é muito fragilizada. Então esse advento, esse espírito de verdade vem para nos mostrar isso, que nós não estamos sozinhos, que nós temos que aumentar a nossa fé, que nós temos que largar, né, nos desapegarmos dos bens materiais, trabalharmos as nossas virtudes, trabalhar nossa reforma íntima, que aí as nossas virtudes vão se sobressair. Mas tudo isso acontece do dia para a noite? Não, é um trabalho de formiguinha. Mas para isso acontecer, eu preciso querer, eu preciso acreditar e eu preciso batalhar. Eu preciso colocar todas essas ações em práticas. Eu não posso simplesmente ficar lá parada, choramingando e esperando tudo acontecer. Então são 3 itens que a gente tem que se apegar: acreditar, aumentar nossa fé e batalhar para que as coisas aconteçam. Eu não sei qual a nossa dificuldade, quando eu digo nossa, a gente coloca no mesmo balaio, de seguir o que Jesus deixou bem claro. Ele sendo o governador do nosso planeta, o espírito que conhecemos mais puro que já pisou nesse plano, a gente tem uma dificuldade de seguir o que ele deixou para que pudéssemos seguir por o caminho certo. E ele não pediu tanta coisa, ele só pediu para amar a Deus, que isso aí acaba sendo fácil, e amar o próximo como a si mesmo. E a gente ainda falha, né? A gente peca. Então, se preocupe sempre na sua melhora, não na do outro. Você não vai mudar o outro. Cada um tem o seu tempo. E fique ciente, você que está aí, que está nos acompanhando, que está, como entrou agora no Espiritismo, que está indo para um centro espírita, está começando a aprender, a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque todo dia vai ser um puxão de orelha. Aquilo que para você antes, as coisas que você fazia não tinha sentido, valor, cada coisinha que você fizer depois que começa a compreender, você começa a ver o erro em tanta coisa e às vezes vai acabar se arrependendo. Falando, por que eu fui me meter nisso aí? É igual o tio da van escolar. Ele fica todo empolgado. Ele compra a van, enche de bichinho, televisão, DVD de criança. Só que quando as crianças entram na van, com aquela gritaria, aquela bagunça, parecendo um monte de obsessor saindo do umbral, ele se arrepende na hora. Então, não pode ser o tio da van. Você entrou, agora segue. E como vai ficar mais fácil? Estudando, se aprimorando, se permitindo melhorar. Vai errar? Vai errar muito. Vai errar muito. Não é porque fala assim, eu sou espírita, agora eu virei santo. Não vai acontecer isso aí. Mas, tudo que você fizer, você vai ser cobrado. E não é cobrado pelo vizinho, por a espiritualidade, pelo seu mentor, Deus ou por Jesus. Vai ser cobrado por você mesmo. Você vai começar a se analisar todos os dias. E aí é aquele exercício diário. Chega no final do dia e analisa seu dia. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu posso melhorar? Tá? Então, abre o olho para as questões do Espiritismo. O Evangelho está aí. O Espírito da Verdade trouxe diversas informações. Olha como nós somos importantes, né? Jesus veio, deixou escrito aí o que devemos fazer. Ele facilitou um pouco a nossa jornada. Só que parece que a gente... É igual você pegar um mapa aí de um pirata que deixou o tesouro enterrado e a gente pegar, rasgar e jogar fora.
Era só seguir o mapa, que aí você ia ficar bem. Então, não rasgue o mapa, tá aí o guia, é só seguir. É igual o carro deu problema, você não sabe acender uma luz no carro, você não sabe que luz é aquela, vai no guia, tá tudo lá. Sua vida virou de cabeça para baixo, você está se metido num problema enorme, acendeu a luz vermelha pintou na sua vida, vai no guia, tá aí o evangelho, que com certeza a resposta vai ser encontrada. Talvez não é a resposta que você queira, mas a resposta necessária vai estar lá. Lembrando que o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Porém, a gente não pode se acomodar em cima do erro. É preciso trabalhar para mudar as nossas atitudes, né, ao nosso redor. E aí a gente deve lembrar que toda mudança, toda reforma, ela vai trazer bagunça, ela vai trazer transtornos, ela vai trazer um desconforto. Mas no final dessa reforma, no final dessa mudança, fica tudo lindo, tudo maravilhoso do jeito que você sempre esperou, sempre planejou. Mas é preciso bagunçar para se organizar. Então, isso daí não é sobre, né, mudanças materiais, casa, mas sim nossa alma, nosso espiritual. Então, no começo vai ficar bagunçado? Vai trazer desconforto? Vai. Você vai ter que sair da zona de conforto? Vai. Mas, como a gente disse, tudo faz parte de um aprendizado. Errou, reconheça que errou, admita, faz parte, mas não permaneça no erro para sempre. Queira mudar, queira se transformar, queira se reformar. É um desconforto que a gente cresce. Então não pratique o hedonismo. O que é o hedonismo? Sabe quando você está dormindo e toca o alarme? E aí você coloca mais 10 minutos? Sabe aquela coisa de falar assim, vou tomar um banho gelado? Não, prefiro um banho quente. De vez comer uma comida mais saudável? Não, vou comer aquela porcaria. Você sempre intervém o desconforto para ter o conforto. Essa é a prática do hedonismo. Então não pratique o hedonismo. Aproveite o desconforto. O desconforto vai fazer você crescer. É isso? Então tá bom. Então, para concluir o nosso evangelho, vamos fazer a leitura da mensagem do Espírito Roberto. Mensagem extra para quem está nos conhecendo agora. É um espírito que ele se comprometeu em todo o evangelho, né? A gente, antes de gravar o vídeo, ele manda uma mensagem aí e em todo final do vídeo a gente faz a leitura dessa mensagem. Na maioria das vezes está relacionado ao tema do evangelho, tá bom? Então, mensagem do Espírito Roberto. Uma boa parte das pessoas vivem uma vida de velocidade constante, toda atribulada, acaba não se interessando nos problemas fundamentais relacionados à sua existência. Isso porque, quando tudo está bem em sua vida, você nem se lembra de Deus. E quando se lembra, é para pedir, ou fazer aquilo que parece ser uma obrigação, fazer uma oração, ou até mesmo ir para a igreja. O Espiritismo é uma ajuda para o homem se melhorar e melhorar o mundo, e uma parte de apoio, uma luz que guia e que pode auxiliar todas as religiões, sendo você religioso ou não. O conhecimento espírita passa a ser um código moral, sem distinção de classe ou credo, que está ao alcance de qualquer pessoa, abrindo uma visão racional da vida, explicando e permitindo inúmeras transformações interiores, mostrando que através das atitudes do presente nos é dado a oportunidade de prosperar no nosso futuro. Mensagem do Espírito Roberto. Isso. Vamos entrar na oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais
conveniência e de direito nas suas orações, ok? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui sempre mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um, e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e a espiritualidade que esteja aí presente perto de vocês, que possa fluidificar nossas águas, para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Você que nos acompanhou até agora, obrigado. Não esquece de deixar o like, fazer aquelas coisas todas do YouTube. Comente aí, utilize esse espaço da melhor forma e compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe aí nas suas redes sociais. Nos visite na nossa também, Facebook, Instagram, TikTok. Na descrição do vídeo tem todas elas. Lá também tem conteúdo diário referente a espiritismo e motivação. Então, comece a nos seguir nas redes sociais também, tá certo? Então fica assim. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana de muita paz, abençoada, com amor, alegria, fé e gratidão para todos vocês, tá? E não se esqueçam do nosso encontro na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã. Não vá perder, tá? A gente te espera aqui. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.